No tutorial de hoje você vai aprender a fazer um dashboard como esse, que mostra o controle financeiro de vários projetos da empresa. Aqui do lado esquerdo você consegue selecionar cada departamento da empresa, desde engenharia, finanças, marketing e TI, e cada departamento possui os seus respectivos projetos, e será o nosso trabalho construir esses indicadores para mostrar a receita total do departamento, a receita de cada projeto, assim como a variação em porcentagem, de um mês para o outro, e também a tendência da entrada de receita no caixa da empresa. Além da receita, também iremos mostrar o custo total relacionado a cada fatura e também uma análise da lucratividade, da margem de lucro de cada departamento de modo geral. Outro indicador que também iremos trabalhar será nesse gráfico em que apresenta a situação das entregas, para a gente identificar, por exemplo, itens em atraso nos projetos, concluídos e no prazo. Então vamos ao trabalho, e se você quiser acompanhar o tutorial, primeiro link na descrição você consegue fazer o download do arquivo. Então primeiro seguimos para a primeira parte, onde faremos análise de dados usando tabela dinâmica, e depois de fazer o download do arquivo na descrição, a primeira aba que você vai encontrar vai ser essa planilha base de dados. E a primeira coisa que faremos, você pode dar um comando Ctrl T para fazer a seleção de toda a tabela, e em inserir, na guia inserir, a gente vai vir em tabela, o Excel vai perguntar onde está a seleção de dados, a seleção já foi feita, então você só vai dar um OK. E aqui a gente já criou a primeira tabela e a gente pode renomear ela para base de dados, tudo junto para ficar mais fácil. Usar tabelas no Excel é um jeito mais fácil de você poder referenciar essa mesma base de dados em todas as suas análises, como a gente vai ver na sequência. Então, indo para a segunda aba, essa aba de análise, você vai verificar que nós temos um passo a passo aqui, nós temos 4 tabelas dinâmicas para inserir, então a gente vai clicar, deixar o mouse aqui nessa parte amarela, vamos vir em inserir e a gente vai clicar em tabela dinâmica. Quando ele perguntar selecionar tabela ou intervalo, a gente vai apagar isso aqui e vamos colocar base de dados, para a gente referenciar a mesma tabela que a gente criou na primeira aba. E a gente simplesmente dá um OK. Uma tabela dinâmica já vai ser gerada com todas as colunas necessárias para fazer o estudo. E a primeira análise que faremos vai ser departamento por receita. Então, primeiro a gente vai selecionar departamento, vai jogar em linhas, e depois a gente procura por receita e joga em valores. E o Excel automaticamente já faz essa análise onde a gente identifica o total da receita de todos os projetos quebrado pelos 4 diferentes departamentos. Então a gente pode ir para a nossa segunda análise, você vai clicar sobre essa célula em amarelo, vai vir em inserir e tabela dinâmica. Aqui novamente a gente vai colocar base de dados para se referenciar a nossa tabela que a gente criou, dar um OK. E nesse caso a gente vai fazer a seguinte análise. Primeiro a gente vai colocar datas. Então a gente vai pegar a data e jogar em linhas. Somente essa parte de trimestres, como a gente não vai precisar fazer uma análise trimestral, você clica sobre trimestres e devolve aqui para esse campo da tabela dinâmica e deixa apenas anos e data. E a análise vai ser baseada na tendência de vendas ao longo do ano. Então a gente vai colocar aqui na coluna valores receita, a gente vai colocar receita novamente, e depois custo. Nós vamos colocar 2 vezes receita aqui, porque depois a gente vai trabalhar com um gráfico que vai precisar dessas duas informações idênticas. E a gente mantém custo. E você pode vir aqui, abrir 2022 e abrir 2023, dando o valor total. Você pode até conferir que a receita bate com o primeiro valor que a gente inseriu na primeira tabela dinâmica. Nossa próxima análise vai ser com relação à situação de entrega, o status em que as entregas desses todos os projetos estão sendo feitos. Para isso você novamente clica sobre a célula em amarelo, em inserir, você vem em tabela dinâmica e em tabela intervalo, ao invés de deixar essa informação, você vai colocar base de dados e dar um Enter. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, em situação da entrega, a gente vai querer ver uma distribuição mais horizontal de cada status de entrega. Então a gente vem aqui em campos de tabela dinâmica, seleciona entrega e joga em colunas. Então a gente vai ter aqui os diferentes status de entregas na coluna horizontal. Depois, como a gente quer ver essa análise por projeto, a gente vai clicar em projeto e jogar para linhas. E a gente vai ter projetos na vertical e na horizontal a gente vai ter as colunas com os status de cada uma das entregas. E para fazer essa análise a gente vai pegar receitas e jogar dentro de valores. Só que nós não queremos fazer uma análise dos valores das entregas, sim das quantidades. Então você clica nessa seta aqui abaixo, em configurações de campo, a gente vai selecionar contagem e dar um OK. E agora ele vai fazer a contagem de todos esses valores. E por último, a nossa quarta análise em tabelas dinâmicas, a gente vai selecionar a célula em amarelo. Novamente iremos em tabela dinâmica, na guia inserir, e a gente vai colocar aqui base de dados. E a gente dá um Enter.
E aqui vai ser bem simples, a análise vai ser por projeto, então a gente vai pegar projeto e jogar em linhas. E a receita de cada um do projeto, a receita da quebra geral por projeto, a gente vai selecionar a receita e jogar em valores. E agora, como a gente está tratando de diferentes coisas aqui, como quantidades e valores monetários, valores em dinheiro, a gente precisa alterar a formatação desses itens para a gente não se confundir. Então você vai selecionar todos esses valores aqui e segurando o Ctrl, mantendo o Ctrl selecionado, pressionado no seu teclado, você vai selecionar todos os valores relacionados a dinheiro. Então eu selecionei aqui na primeira análise, na segunda análise. Na terceira análise você não seleciona porque são itens contados, é uma contagem de valores. E por último você seleciona toda a receita, a soma total. Para fazer a alteração dessa formatação desses valores, você dá um comando agora Ctrl 1, vai em moeda. Eu vou deixar com nenhuma casa decimal, você pode deixar com 2 se você quiser, e dá um OK, e agora os valores se tornaram valores monetários. No nosso próximo passo nós faremos uma análise da lucratividade, para a gente ver se os projetos estão valendo a pena continuar com eles, e também uma análise da tendência dos últimos meses, para a gente ter uma noção de como está o recebimento de dinheiro, né, desse projeto, para ver se a receita está aumentando ou caindo nos últimos meses. Então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser identificar a receita total. Receita total vai ser igual e você consegue identificar a receita total. Por exemplo, você poderia pegar aqui ou aqui embaixo, dando um total de R$ 109.107.456. Então você coloca nesse igual, você só seleciona essa célula, a respectiva célula da receita total e dá um Enter. Agora para identificar a receita total de maio, você dá um igual, para a gente agora já fazer uma análise da evolução da tendência de vendas. Você vai procurar aqui receita e maio e seleciona exatamente essa célula, dá um Enter. Agora igual, você vai fazer a mesma coisa para junho, Enter. Agora para julho igual, identificou julho, Enter. Agosto, receita de agosto, última linha, Enter. E uma próxima análise que nós faremos vai ser a diferença de receita que a gente teve do último mês para o mês atual, de agosto e para junho. E para isso é muito fácil, é só a gente seguir essa fórmula aqui para identificar a variação. A gente seleciona a célula, igual e faz igual agosto, o mês atual, menos o mês anterior. E a gente vai ter, dando Enter, o resultado que a gente teve uma queda, na verdade, uma diminuição da receita em 237.969 comparado ao mês anterior. Essa também é uma análise muito boa de se fazer. Então, às vezes esse resultado aqui pode ser meio frio, as pessoas podem ter uma noção de quanto do total esse valor foi diminuído. Então, é interessante também colocar esse resultado em porcentagem. Para isso, você vai colocar igual nessa variação, a gente vai seguir essa fórmula aqui. Você vai abrir um parênteses, vai selecionar o valor do mês atual menos do valor do mês anterior. Você vai fechar com parênteses, vai colocar o sinal de divisão dividido pelo mês anterior, que nesse caso vai ser julho, e dá um Enter. E a diminuição foi num total de menos 4%. Ou seja, a receita reduziu de um mês para o outro 4%. E agora aqui em custos, a gente vai fazer basicamente a mesma análise, onde a gente vai identificar o custo total. Para isso você coloca um igual, você vai aqui na coluna custos e vai identificar que foi R$100.006.910. Esse é o custo total ao longo do tempo, vai dar um Enter. Esse valor vai ser trazido para cá. Em maio, colocamos igual, você vai identificar onde está maio aqui na coluna de custos, vai selecionar e dar um Enter. A mesma coisa com junho. Identifica junho aqui, Enter, julho, identificamos julho, seleciona, dá Enter, agosto, a mesma coisa, Enter. A variação, a gente nem precisa calcular, como a gente já fez para a receita, é só você dar um Ctrl C nessa fórmula aqui e vir aqui agora trazer o cursor do mouse para a célula B39 e dar um Ctrl V, que ele vai fazer a mesma análise, ou seja, ele vai identificar que houve um aumento de custo de 2.300.000 quase. E também para identificar a porcentagem, a gente copia essa fórmula aqui, copiando tudo ela, e você vai selecionar aqui agora na C39 e dar um Ctrl V. Agora que identificamos já a receita total e o custo total, é interessante a gente fazer uma análise da margem de lucro, da lucratividade. Para isso é bem simples, é só você colocar igual aqui em margem total, você vai pegar o valor da receita total menos o custo total e dar um Enter, e para isso você vai identificar que a margem na lucratividade ao longo de todo esse tempo foi de pouco mais de 9 milhões de reais. Agora você vai fazer a mesma coisa para maio, você pode colocar igual e fazer receita menos custo e dar um Enter. E para a gente não ficar repetindo esse processo várias vezes, é só você copiar
arrastar essa informação aqui para baixo. A variação da comparação entre agosto e julho é só você colocar um igual aqui e fazer agosto, aliás, menos julho e dar um Enter. E é possível ver que a gente teve uma diminuição da lucratividade de um mês para o outro de R$ 2.516.000. E para fazer a análise de porcentagem, a gente vai dar só um Ctrl C na fórmula anterior e Ctrl V aqui, que a gente vai identificar que a gente reduziu muito, né? Caiu muito a lucratividade da empresa em 352% de agosto para julho. Ou seja, alguém vai ter que explicar isso aí. E então, no próximo passo, a gente vai fazer a conexão de todas essas tabelas dinâmicas e análise de lucro, deixando todas essas informações dinâmicas e interativas. Dessa forma, como a nossa empresa funciona a partir de 4 principais departamentos, né, e os projetos são independentes entre eles, a gente pode muito bem vir aqui, eu vou selecionar a tabela dinâmica, vou deixar essa segunda tabela dinâmica selecionada, a gente vem aqui em tabela dinâmica e nós colocaremos uma segmentação de dados. Eu vou dar Enter. Então, como nós falamos, os departamentos são independentes a partir dos projetos, então a gente pode fazer uma análise por departamento. Então, a gente vai clicar em departamento e dar um OK. E automaticamente o Excel ele vai trazer esse segmentador de dados, que nada mais é que um filtro, que você pode ir selecionando os itens e eles vão alterando conforme a seleção, né? Ou seja, a filtragem que nós estamos fazendo. Mas se você verificar, você vai notar que a gente está apenas alterando os valores dessa tabela aqui, da tabela dinâmica 2 e da análise de lucratividade e tendência aqui. Ó. Você pode ver que apenas esses valores estão sendo alterados, mas a gente precisa integrar as outras 3 tabelas dinâmicas nisso. Para fazer isso é muito simples, você só deixa a seleção no departamento aqui, no segmentador de dados que a gente criou, vem aqui em segmentação, conexões de relatório e agora a gente vai conectar as outras 3 tabelas dinâmicas que faltaram e a gente só vai continuar dando OK. Agora, se você remover o filtro e fazendo as filtragens, você verifica que os valores estão sendo alterados, ou seja, a gente está conseguindo fazer a filtragem pelos 4 diferentes departamentos. Dessa maneira, nós podemos ir para o design e a montagem final do nosso dashboard. E na terceira aba, nessa aba Dashboard, você encontra as formas já pré-montadas aqui, como vai ficar caracterizado o nosso dashboard. O layout já está pronto. E se você tiver dúvida de como fazer esse layout, montar um layout como esse, deixa um comentário aqui na descrição que eu posso fazer um vídeo dedicado a somente layout de dashboard e as várias formas que você pode usar. Então a gente já pode começar inserindo o nosso segmentador de dados aqui, que é onde vai ser a filtragem por departamento. Eu volto aqui para análises, seleciono o segmentador de dados, eu dou um Ctrl X e venho e dou Ctrl V agora aqui no nosso dashboard. Eu vou trazer o segmentador aqui para o lado. Vou tentar ajustar mais ou menos na posição que ele vai ficar. Aqui, com o botão direito, eu clico sobre o segmentador e vou vir aqui em configurar segmentador de dados. E eu vou eliminar esse aqui, a exibição do cabeçalho. Então, desmarcando aqui, a gente clica e o cabeçalho já não é mais exibido. E para fazer a formatação do segmentador de dados, eu vou deixar ele no modo mais automático. Então, você seleciona o segmentador de dados aqui, você vem na guia segmentação. Aqui nessa seta aqui de mais, você clica sobre ela e vem novo estilo de formatação. Eu vou colocar aqui formatação, dashboard. Coloquei essa nova nomenclatura aqui. Vou deixar essa segmentação de dados inteira. Ele vai fazer a formatação da segmentação de dados completa. Em formatar, aqui em fonte eu vou utilizar a fonte Montserrat Extra Bold e eu vou escolher o tamanho 16. A cor eu vou deixar com esse azul aqui mesmo. Agora, ok, a fonte está ok, então a gente vai em borda. Vou selecionar esse primeiro item aqui na caixa de estilo. Vou selecionar nenhuma e vou só eliminando as arestas aqui para não ficar nenhuma borda na formatação. Depois a gente pode vir em preenchimento, o preenchimento da área do segmentador de dados e eu vou clicar nessa outra tonalidade de azul e dou um Enter. Como a gente não tem cabeçalho, eu vou pular o segundo item. No item 3, a gente vai formatar agora a parte quando um botão for clicado, quando dos dados forem selecionados. A gente clica nessa terceira opção e vem em formatar. Em preenchimento eu vou deixar nessa tonalidade de azul, que é a mesma da formatação geral. E depois em fonte eu só vou colocar a cor para vermelho.
E depois o outro item que eu vou selecionar vai ser esse aqui. Esse vai ser esse item com dados focalizados selecionado, que é quando você passar o mouse ele vai alterar a cor. Então eu vou deixar esse 7º item aqui selecionado, vou vir em formatar e a fonte eu vou colocar com uma cor vermelha e dar um OK e OK. E agora quando eu selecionar o segmentador de dados, eu consigo fazer uma seleção mais rápida, uma formatação mais rápida desse segmentador. E ainda deixando ele selecionado, em altura a gente vai aumentando para os itens ficarem mais distribuídos. Vou diminuir um pouco, aqui tá bom, e eu vou aumentar um pouco esse tamanho aqui. Nós podemos agora trabalhar na formatação desses dois primeiros indicadores aqui de receita total e margem de lucro total. Então a primeira coisa que nós fazemos é vir na guia inserir e em caixa de texto a gente coloca uma caixa de texto aqui em receita total. E para trazer o valor da receita total lá da nossa análise, a gente deixa a caixa de texto selecionada, coloca um igual, voltamos aqui para nossa guia, para nossa planilha de análises e clicamos sobre a célula de receita total e damos um Enter que o valor vai ser transferido aqui para essa caixa de texto, que é muito mais fácil de mostrar aqui. Para a margem de lucro, se você voltar aqui na nossa guia análise, você vai verificar que a caixa de lucro está na coluna B, linha 42, B42. Então a gente volta aqui para o nosso dashboard, a gente pode clicar em qualquer lugar, a gente deixa selecionado a caixa de texto, segurando agora Ctrl Shift, a gente pode clicar sobre a caixa de texto e arrastar para baixo. Agora a gente deixa essa segunda caixa de texto selecionada e ao invés de B24 a gente coloca a posição onde está a margem total lá da planilha de análise, que é B42, como nós vimos. A gente dá um Enter e o valor da margem de lucro apareceu aqui agora. E agora a gente clica sobre as duas caixas de textos, você clica sobre a primeira, segura Shift, clica sobre a segunda e a gente vai formatar as duas de uma vez para ganhar tempo. Então a formatação dela vai ficar com a cor da fonte em branco e o tamanho vai ser 24. A posição, então você tira o preenchimento e tira o controle da forma também. Essa aqui nós podemos aumentar um pouco para aparecer o resultado. Clicamos sobre as duas e a gente vai trazer as duas o máximo que der para o canto do cartão. A gente vem aqui em forma de formato, alinhar e a gente alinha elas à direita. Pronto, a gente já trouxe as informações dos números, dos indicadores. E para a gente dar um destaque melhor nesses dois indicadores, nesses dois cartões principais do nosso dashboard, a gente vai trocar a cor de fundo do cartão. Então a gente seleciona o primeiro cartão, segurando o Shift, você seleciona o outro cartão também. Para isso a gente clica nos dois com o botão direito do mouse e vem em formatar objeto. Ao invés de preenchimento sólido, a gente vai colocar um preenchimento com gradiente. E aqui, caso tenha mais itens aqui nessa guia aqui da marcas de gradiente, você seleciona eles e vem e clica nesse segundo aqui para remover, nesse X. Clica de novo e clica no X para remover. Então a gente vai querer que esse cartão fundo comece de um vermelho e vá até a tonalidade azul, que é igual à tonalidade do fundo do cartão, do fundo do dashboard. Para isso a gente vai nesse primeiro item, a gente deixa ele selecionado, em cor a gente coloca vermelho, no outro a gente seleciona o outro e a gente coloca em azul, o mesmo azul do fundo do dashboard. E pode ver que ele está indo de cima para baixo, mas na verdade a gente quer que o vermelho vá da esquerda para a direita. Então você pode alterar o ângulo aqui ou clicar em direção e colocar a cor do linear da esquerda para a direita. Só um ponto que a gente pode dar uma melhorada aqui é voltar a seleção para os dois itens, seleciona a cor azul e ao invés da transparência estar com 0%, você dá uma leve aumentada para que ele fique como se ele estivesse entrando novamente no dashboard. Dá um efeito bem mais interessante. E agora aqui vamos ter essa cor aqui, que esse branco aqui não está destacando. A gente pode selecionar essas duas caixas de texto, receita total, segurei Shift, agora eu clico sobre margem total, margem de lucro total, forma de formato, a página inicial, aliás, a gente vem e vamos colocar eles com essa coloração azul aqui. Terminada a formatação dos nossos indicadores, a gente pode agora fazer uma análise da variação da receita do mês, do custo e do lucro dos últimos 4 meses, igual a gente fez o cálculo aqui na nossa planilha de análise. Para isso a gente volta para a planilha de análise e a gente vai incluir um gráfico aqui. Primeiro vamos começar com a receita. A gente seleciona de maio até agosto e pega os valores também da receita. A gente vem em inserir e aqui a gente vai selecionar um gráfico de linha.
Então a gente pode dar um Ctrl X nesse gráfico aqui e ir para o dashboard, Ctrl V. A gente posiciona mais ou menos onde ele deve ficar, que é aqui na receita mês. Se você clicar aqui no símbolo de mais, a gente pode eliminar os eixos, tirar o título, também tirar as linhas de grade. O interessante para a gente vai ser só a forma, para a gente ter uma noção da variação ao longo dos meses. E também, a gente deixando o gráfico selecionado, vamos em formatar, a gente tira o preenchimento e tira o contorno também. Agora você pode ajustar a posição desse gráfico dentro do cartão, mais ou menos assim, ficou legal. Então, para formatar esse gráfico, você vai selecionar apenas a linha. Você pode ver que esses 4 pontinhos ficaram selecionados. Você vai clicar com o botão direito e vir em formatar série de dados. Clicando na opção do balde de tinta, você vai deixar essa linha como linha de gradiente. E aqui é importante, em marcas de gradiente, você vai deixar apenas 3 desses selecionadores aqui. Então, vai ficar 2 nas pontas e 1 no meio. Esse quarto aqui, você vai clicar sobre ele e remover. O item do meio vai ficar com a coloração verde, então você vai selecionar um verde aí. E os outros das pontas, eles têm que bater a mesma cor com a cor do fundo do cartão, que é esse azul aqui, ó. Então, você seleciona um deles, em cor, você coloca a cor que bate com o fundo do cartão, você seleciona o outro e coloca a cor que bate também com o fundo do cartão, que agora, quando a gente colocar aqui com um ângulo de 0%, vai parecer como se a cor estivesse iniciando, ficando mais forte e voltando para a coloração normal. Inclusive, eu vou vir aqui, aumentar um pouco a largura, vou colocar para 3 pontos. E lá no final a gente deixa essa linha suavizada. Você pode clicar em qualquer lugar e você vai ver que teve um efeito bem legal no seu gráfico agora. A mesma coisa nós faremos para o custo, então a gente volta para análise, seleciona de maio a agosto os valores relativos a custo, a gente vem em inserir e a gente aplica esse gráfico de linha aqui. O primeiro, Ctrl X, vamos para o dashboard, Ctrl V, posiciona mais ou menos ele na posição que ele tem que ficar. Aqui nesse símbolo de mais você pode tirar todos esses itens marcados, deixa apenas a formatação, deixa apenas a visualização da série de dados. Aqui em formatar, a gente tira o fundo, né, o preenchimento da forma e tira o contorno também. Você já pode posicionar o seu gráfico aí dentro desse cartão. E a formatação vai ser basicamente a mesma. Seleciona a série de dados até que os 4 pontos fiquem selecionados, botão direito, formatar série de dados. A opção é do balde de tinta novamente, a linha de gradiente, aqui a gente vai deixar 1 no meio e 2 nas pontas, o que tiver quarto aí você pode eliminar. Só que dessa vez a coloração desse segundo gráfico, o gráfico de custo, vai ficar com vermelho. Nas pontas a gente volta com os mesmos azuis da cor do cartão, que é esse azul aqui. O ângulo precisa ficar com 0 graus. A largura eu vou deixar a mesma largura de 3 pontos, igual da receita. E a linha eu vou deixar também suavizada. Mesma coisa faremos com a variação de lucro. Em análise, a gente seleciona de maio a agosto. A gente vem em inserir. Vamos selecionar o gráfico de linha, o primeiro item. A gente dá um Ctrl X, leva ele para o dashboard, Ctrl V. Aqui no dashboard a gente clica nesse botão de mais. Eliminamos os demais itens, para a gente ainda deixando selecionado, a gente vem em formatar, a gente elimina o preenchimento da forma, elimina o contorno também e você já pode acomodar esse gráfico aí dentro do cartão. E a formatação vai seguir o mesmo processo, você seleciona a série de dados, botão direito, formatar série de dados. Aqui na opção do balde de tinta, a linha vai ser um gradiente, você vai posicionar 1 no meio e 2 nas pontas, as marcas de gradiente. O do meio dessa vez a gente vai colocar uma coloração laranja. As das bordas a gente vai colocar azul. Seleciona outra borda e azul também. A largura do gráfico a gente vai deixar também com 3 pontos, iguais dos demais gráficos. O ângulo a gente vai passar para 0 graus para dar o efeito. E por fim a gente deixa a linha suavizada. Nessas variações aí, nesses gráficos que a gente colocou, vamos também colocar os valores dessas diferenças do último mês e também as porcentagens. Então, para isso, a gente vai vir aqui novamente em inserir e colocar uma caixa de texto. A gente coloca uma aqui. E aqui para cima a gente vai trazer a porcentagem da receita comparado do último e do penúltimo mês. Então, a gente deixa a caixa de texto selecionada, igual, a gente volta para nossa análise. E aqui em receita total, a gente vai colocar essa variação em porcentagem, 5%. E dá um Enter. E agora a gente vai segurar Ctrl e Shift
e arrastando para baixo a gente vai criar mais 2 caixas de texto para cada uma delas. Só que dessa vez a gente vai clicar sobre variação de custo e agora a gente pode verificar aqui, ó, se a gente voltamos aqui para a aba análise, a variação de custo está na C39 e a variação da margem total está na C48. Então a gente deixa a segunda caixa selecionada e coloca aqui, ao invés de C30, C39, Enter, ele vai trazer o valor do custo, seleciona a terceira, ao invés de C30, C48, Enter, e trouxe a variação de lucro, ou nesse caso prejuízo, da comparação dos meses. Então a gente vai selecionar, seleciona a primeira, segura Ctrl e seleciona as outras duas. Agora aqui em forma de formato, a gente vai tirar o preenchimento e tirar o contorno também. Voltamos aqui para a guia da página inicial. A cor desses números precisa ficar branco e com o tamanho de 20. Eu também vou empurrar todos eles lá para a direita e mesmo mantendo eles selecionados, eu vou com o mouse aqui e vou tentar posicionar eles bem aqui no canto. E também a gente pode trazer os valores, não só as porcentagens. Então o passo é basicamente o mesmo. Inserir mais uma caixa de texto. A gente vai colocar essa caixa de texto mais ou menos aqui. A gente deixa ela selecionado, igual. Voltamos aqui para a guia análise. Vamos selecionar a célula B30, que é o valor da variação agora em reais, e damos um Enter. E o valor vai passar para cá. Agora, segurando Ctrl Shift com a caixa de texto selecionado, a gente vai criar mais 2 caixas de texto semelhantes a ela. Só que os valores aqui, obviamente, estão errados. Então, a gente deixa selecionada a segunda caixa de texto. A gente vai apagar esse valor aqui, igual. Voltamos para análises, para as nossas análises. Aqui em custo total, a gente na verdade quer esse valor da variação na B39, Enter, e a mesma coisa para a variação de lucro. Ela a gente sabe que está na B48. Segurando Ctrl agora, a gente seleciona os 3 de uma vez e a gente vai fazer a formatação, primeiro eliminando a forma, eliminando o contorno também. Aqui em página inicial a gente também vai deixar ela com a cor branca, uma fonte 14, só que dessa vez a gente vai deixar em negrito. Vamos também jogar tudo para a direita, todo o alinhamento a gente joga para a direita. E ok, só esse valor aqui que não está aparecendo, a gente pode aumentar um pouco ele. A gente volta a deixar todos posicionados, forma de formato, a gente vem em alinhamento e alinha tudo para a direita. E agora a gente vai trabalhar no gráfico de tendência, então a gente volta para nossa planilha de análises. Para a gente verificar o gráfico de tendência, a gente sabe que as informações estão aqui nessa segunda tabela dinâmica que a gente criou, então a gente clica sobre ela, a gente vem em tabela dinâmica e vamos criar um gráfico dinâmico dessa vez. E o gráfico que nós queremos vai ser um gráfico de linhas. Nesse caso, a gente dá um Enter, Ctrl X e a gente vai levar para o nosso dashboard Ctrl V. E a gente arrasta aqui mais ou menos para o campo onde ele vai ficar, aqui ó, na tendência da receita. E você pode posicionar o gráfico bem na posição que você desejar. Para melhorar a formatação e a visualização desse gráfico, você seleciona ele. Em gráfico dinâmico, você pode remover esses botões só clicando sobre remover botões. No sinal de mais, aqui clicando no sinal de mais, a gente vai deixar os eixos do jeito que estão. As linhas de grade, a gente vai colocar também linhas de grade na vertical. E a legenda a gente pode tirar. Agora a formatação da parte de trás do gráfico, a gente deixa o gráfico selecionado, vamos em formatar, o preenchimento da forma a gente tira e também vamos tirar o contorno da forma. Vamos fazer a formatação então da primeira linha do gráfico, da linha que está sobre a outra, então essa linha vermelha aqui, então a gente deixa toda ela selecionada, clica com o botão direito do mouse sobre ela e vem em formatar série de dados. Aqui na opção do balde de tinta, a gente vai colocar a coloração dela como verde, dessa vez, e também vamos deixá-la suavizada. Agora faremos a formatação da linha de baixo, dessa linha azul que está aqui. Também clica sobre ela, botão direito, formatar série de dados. Na opção do balde de tinta, ela vai ficar com a coloração vermelha, nesse caso, e a gente vai deixar essa linha suavizada também. Só que apenas a largura dela eu vou dar uma leve diminuída. Então dessa forma a gente pode formatar a nossa terceira linha, que vai ser clicando com o botão direito do mouse, a gente vem aqui em alterar tipo do gráfico, em combinação, nesse último item aqui da categoria, a gente vem em combinação, em soma de receita, que é aquela linha que a gente deixou em verde, a gente vai manter ela como uma linha mesmo,
E no segundo item, a gente vai colocar ela como esse gráfico de área, o primeiro que está aparecendo aqui. Enter. Você vai notar que um gráfico ficou sobre o outro, então a nossa linha verde que a gente formatou desapareceu aqui. Então o que você vai fazer? Você vai clicar sobre essa área vermelha do gráfico, clica com o botão direito em formatar série de dados. Na opção também do balde de tinta, você vai clicar em preenchimento de gradiente. Aqui em marcas de gradiente, esse item aqui, essa marca do meio, você pode clicar sobre ela e eliminar. A primeira, você clica sobre a primeira e você vai deixar ela com a cor verde, e a outra você vai colocar com azul mesmo. Pode ver que ela está começando verde, indo para uma cor mais azul no final, indo da esquerda para a direita, mas a gente quer na verdade como se a sombra do gráfico fosse projetada de cima para baixo. Então você coloca o ângulo aqui para 90 graus, ou você pode ir em direção aqui e fazer com que o verde venha de cima para baixo, aqui em linha inferior. E agora, para melhorar a transição, né, desse verde para esse azul escuro, vamos deixar o verde selecionado e a transparência que a gente vai deixar nele vai ser mais ou menos uns 20. E você vai clicar agora sobre a marca de gradiente azul e vai colocar com essa transparência mais ou menos com 70%. Você pode vir em border, está bem pequeno aqui, você não vai notar, mas tem uma linha aqui que está dividindo o gráfico. Então você desce um pouco mais para baixo e você pode tirar essa linha aqui para ela não ficar visível. Você pode ver que a linha, tanto a verde como a vermelha, elas não ficaram mais suavizadas. Então a gente vai clicar sobre a linha vermelha, vamos voltar aqui no balde de tinta, a gente vai suavizar ela e vamos fazer a mesma coisa com a linha verde. Você clica sobre a linha verde, você pode clicar com o botão direito em formatar série de dados, opção do balde de tinta, e lá no final você vai suavizar essa linha ainda mais. A gente pode agora formatar os eixos, eles estão com um tamanho um pouco grande. Eu vou formatar primeiro esse eixo Y dos valores em reais. Vou colocar ele com um tamanho pequeno mesmo, 6, tá bom? Deixar em negrito e colocar em branco, essa coloração branca aqui mesmo. A mesma coisa eu vou fazer com o eixo X aqui, dos valores dos meses e anos. Então eu seleciono esse eixo X, deixo ele selecionado, vou colocar com a coloração branca, também com tamanho 6 e negrito. Mas ainda mantendo ele selecionado, eu vou tirar essas duas linhas daqui. Então você deixando o eixo X selecionado, você vem na opção do balde de tinta e aqui em linha você tira essa linha divisória entre os anos, que dá um visual mais interessante para o gráfico. E nesse caso aqui, então você já pode até aumentar um pouco, você ganha um pouco mais de área de gráfico. Você pode levantar ele um pouco mais para cima ou para baixo, para a direita. A formatação das linhas de grade ficaram em branco, pode ser que ela está dando um destaque mais do que deveria, eu acho. Então clica sobre elas, quando ela estiver selecionada, você vai notar por essas bolinhas que ficaram, né, nas grades. Então você vai clicar com o botão direito do mouse e vem formatar linhas de grade. Na coloração dessa linha a gente pode deixar ela com um azul um pouco mais claro e também aumentar um pouco a transparência para eles ficarem exatamente mais transparentes para uns 30%. Pode ver apenas que as linhas de grade na horizontal foram formatadas. Você clica agora nas linhas de grade da vertical, pode ver que elas estão selecionadas agora. Botão direito, formatar linhas de grade. A gente mantém aqui a linha no automático, a cor a gente vai colocar com o mesmo azul que a gente utilizou. E também a gente precisa aumentar um pouco a transparência para os mesmos, mais ou menos 40%. E agora você já deu uma outra visualização para o seu gráfico, né? Um aspecto de design bem melhor para ele e ficou bem mais legível. Próximo gráfico que nós vamos colocar aqui vai ser um gráfico de colunas que vai mostrar o estudo que a gente fez com relação à receita da entrada de dinheiro na empresa pelos projetos. Então voltamos aqui para nossas análises. A análise que nós fizemos aqui de projeto e receita aqui no item 4, a gente seleciona a tabela dinâmica. Vamos aqui na guia tabela dinâmica análise e a gente coloca um gráfico dinâmico. O gráfico que a gente vai utilizar vai ser esse aqui, o gráfico de colunas, o primeiro. A gente dá um OK, dá um Ctrl X nele. Vamos aqui no nosso dashboard agora e Ctrl V. Você pode já posicionar o dashboard, o gráfico mais ou menos aqui na área do dashboard que ele vai ficar. Agora você seleciona, deixando o gráfico selecionado, você vem em gráfico dinâmico e a gente clica aqui em botões de campo para os botões do gráfico dinâmico serem removidos. A gente não vai precisar deles. A gente clica aqui agora nesse botão mais, aí a gente vai deixar somente o eixo
horizontal principal selecionado. O título do gráfico a gente não vai precisar, então a gente pode remover. As linhas de grade também não vamos precisar. E a legenda também a gente não vai precisar. A única coisa que é interessante ter aqui para dar uma visualização melhor para quem vai estar vendo o dashboard é colocar os rótulos de dados. Então a gente vai deixar ele selecionado e Enter. Agora a gente volta a seleção para o nosso gráfico. A gente vem em formatar, a gente vai tirar o preenchimento da forma e também deixar sem contorno. A gente pode ajustar ainda até melhor o nosso gráfico aqui dentro desse cartão. Para manter o padrão, sempre que nós estivermos falando de receita, a gente vai deixar com a coloração em verde, como a gente fez aqui nesse primeiro cartão, e também na linha do gráfico de tendência, ela está em verde. Como a gente está falando de receita aqui agora por projeto, vamos manter a formatação dessas colunas em verde, mas vamos deixá-las selecionadas. Clicamos com o botão direito e vamos em formatar série de dados. Clicamos agora aqui na opção do balde de tinta e para dar um aspecto melhor, além deles ficarem em verde, a gente pode colocar aqui como preenchimento de gradiente. A gente vai deixar mais ou menos dessa forma, do jeito que está, com a marca do gradiente primeiro aqui em verde, está correto, e o azul a gente vai deixar com esse azul aqui mesmo. Só que mantendo o azul selecionado, a gente vai aumentar um pouco a transparência dele para uns 40%, para dar um efeito de como se as colunas estivessem saindo do cartão e subindo para o gráfico. Então formatamos agora os rótulos de dados. Os rótulos de dados são os números que ficam em cima das colunas. Você deixam todos eles selecionados. Página inicial, a gente vai deixar eles com essa coloração branca, com o tamanho da fonte em 6 e negrito. Você pode até aumentar um pouco mais para um 7, vai ficar legal. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o eixo X, os eixos onde estão mostrando os projetos. Então a gente clica sobre esse eixo aqui, a cor da fonte vai ficar em branco. Também a gente pode deixar com um negrito e o tamanho vamos passar para uns 8 e vai ficar legal. Aqui em data eu vou colocar a data que eu estou fazendo no gráfico hoje, vou colocar 10/8/2023. E agora a gente pode ir para o nosso último gráfico, que vai ser um gráfico de barras 100% empilhadas, como a gente vai ver aqui, que ela é excelente para mostrar as situações das entregas, como nesse caso, para a gente ver qual que é a porcentagem que os projetos estão entregando, se tem qual a porcentagem de atraso, concluído ou projetos em espera. Para isso, voltamos aqui na nossa planilha de análise, a gente vai subir e vai agora clicar na terceira análise que nós fizemos, que é na situação da entrega. Com a tabela dinâmica selecionada, você vem em tabela dinâmica e vai inserir um gráfico dinâmico. Para isso agora a gente vai em barras e vai escolher a opção, essa terceira opção, que é a barra 100% empilhadas. A gente deixa ela selecionada, ok. Ctrl X no gráfico e Ctrl V no dashboard. E você pode posicionar agora esse gráfico onde ele deveria estar, aqui que é dentro desse cartão aqui. Bom, mantendo ele selecionado, a gente vem em formatar, a gente elimina o preenchimento e elimina também o contorno da forma. Volta aqui para gráfico dinâmico análise e a gente vai remover esses botões clicando em botões de campo. Para a gente ganhar mais espaço nesse dashboard aqui, pode ver que tem essas duas áreas em branco aqui que não estão mostrando nenhuma informação. E é sempre interessante num dashboard você tentar colocar o máximo de informações para aproveitar o máximo de campos possível nele. Pelo menos é assim que eu gosto de fazer os dashboards. Então para isso você vai selecionar aqui o item mais, você vai vir em legenda e clicando aqui na seta de legenda você vai colocar eles na parte superior que você vai ganhar mais área de espaço no dashboard e clica para fora dele. E aqui não tem muita formatação para se fazer, eu só vou selecionar primeiro o eixo Y aqui, vou em página inicial e vou colocar com a cor branca e negrito. Só vou diminuir um pouco o tamanho para 8. Aqui agora nas porcentagens eu vou selecionar as porcentagens, também vou colocar em branco, colocar em negrito, só que dessa vez eu vou aumentar um pouco o tamanho. Vou deixar ela com tamanho 10. Essas linhas de grade aqui eu vou deixar elas selecionadas todas de uma vez. Vou clicar com o botão direito e vou em formatar linhas de grade. E a cor eu vou colocar a mesma cor que eu usei na linha de grade do nosso gráfico de tendência, que é esse azul aqui. E também a transparência você pode colocar ela para uns 40%, só que essa linha aqui ela ficou em branco, diferente das outras. Você clica sobre ela e como ela não é interessante para a gente, eu vou em borda e remover essa linha aqui. E as legendas também vão ter a mesma formatação. Vou clicar sobre elas,
deixar elas em branco e também vou pôr em negrito. E agora vamos simular a entrada de mais uma nota fiscal no sistema, na nossa base de dados, e para isso a gente vai selecionar o departamento, por exemplo, de marketing, que a gente pode ver aqui que a nossa receita em agosto ficou bem abaixo do custo, ou seja, a gente está gerando um prejuízo. E agora a gente vai imaginar uma situação, vamos voltar aqui para a nossa base de dados, a gente vai até o final dela, você pode clicar na base de dados e Ctrl para baixo, você vai ser levado para a última linha. A gente dá um Tab aqui. A data não é interessante, a gente só precisa manter que ela fique em agosto. Então, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. O número da nota, aqui a gente pode colocar qualquer número, vou colocar qualquer valor aqui. O setor que nós queremos, o departamento, vai ser MKT, que quer dizer Marketing. O serviço não tem tanta importância, a gente pode copiar qualquer um e colar aqui. O projeto vai ser Force Land, esse mesmo. E aqui o custo para executar, né, o serviço dessa nota custou para o departamento de marketing mais ou menos R$10.000. E a receita gerada, né, que o cliente vai pagar para a entrada do nosso caixa vai ser mais ou menos R$1 milhão. É um serviço bem lucrativo. Então a situação vai ser, vamos supor que foi concluída. E agora a gente precisa atualizar as nossas análises, as nossas tabelas dinâmicas. Para isso a gente clica em qualquer uma das tabelas dinâmicas, clicamos com o botão direito do mouse e a gente vem em atualizar, que os valores vão ser automaticamente atualizados. E agora se a gente vir aqui para o dashboard, você pode ver que, por exemplo, aqui no item em agosto, com a entrada dessa nova nota fiscal, o valor aqui de marketing subiu para mais de R$1.600.000, aqui superando, né, não estando mais em prejuízo, apresentou até um lucro bem alto de 134% na comparação de agosto e julho. E dessa forma a gente finaliza mais um dashboard que você pode aplicar em diversas aplicações, pode ser na sua faculdade ou na empresa que você trabalha, ou se você é um empreendedor na sua empresa. E claro, pode diferir um pouco de análise para análise, mas se você conseguir adaptar os gráficos, você vai conseguir montar um dashboard exatamente igual a esse, seguindo passo a passo que a gente fez aqui. Se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer coisa que a gente fez durante esse tutorial, deixa aqui nos comentários que eu respondo o mais rápido que eu conseguir. Muito obrigado e até a próxima.